Igreja de Nova Vida, a sua família em Culubandê. Josué capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15. Deus, ele tem bênçãos para o seu povo, mas há uma necessidade, amados, de nós fazermos a vontade do Senhor, não sermos pessoas blasfemadores, não sermos pessoas desobedientes. Josué, amém? Permaneça depois com a sua Bíblia aberta, nós vamos dar um passeio aí, Josué, Números, então você não fecha a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Todos acharam? Josué 14, versículo 6 em diante. Amém? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me converteu em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combater, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aqui. Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha pregar a tua palavra aos nossos corações, que haja, ó Deus, mudança, transformação no nosso pensamento, nas nossas atitudes, no nosso modo, na nossa maneira de viver, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Amados, diz a palavra que nós lemos que o Senhor escolheu dentre os homens um que pudesse governar o seu povo e ser um líder perseverante, ser um líder corajoso, que falasse com Faraó como se fosse o próprio Deus, que se deixasse ser usado pelo Senhor. E eu vejo que isso falta em nós, isso falta na vida de muitas pessoas. Deixar Deus usá-lo como se fosse para falar do Evangelho, para falar da palavra dele, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Falta em nós deixarmos Deus nos usar de uma forma mais poderosa, de um modo maior. Isso falta em nós. Moisés, a palavra de Deus nos diz que Moisés, ele liderou o povo do Senhor com fé,
com coragem e com grande ousadia. E diz a palavra que cada passo que Moisés dava era conforme a vontade do Senhor, porque Deus falava com Moisés. Pastor, mas por que Deus não fala conosco? Por que Deus ainda não age da mesma maneira que agia lá no princípio com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó? Por que hoje não age conosco da mesma forma? Moisés, diz a palavra, que ouvia a voz do Altíssimo e colocava em prática na sua própria vida. Nós não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus? Nós não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos? Sim. Ou em parte, na vida de muitos, sim. Mas só que aqueles homens, eles se dedicavam totalmente a Deus. Eles ouviam a voz de Deus e colocavam em prática em suas próprias vidas. E nós vamos entender um pouco mais de tudo isso no decorrer dessa mensagem. Israel, por alguns momentos, devido às circunstâncias, Israel deixou entrar dúvidas e desobedeceu a Deus, deixou entrar dúvidas. E a desobediência entrou em seu coração. Eu falei hoje pela manhã e vou repetir agora. Alguns dias atrás eu preguei falando do pecado mais antigo. O pecado mais antigo na palavra de Deus que nós entendemos é a desobediência. E quantas pessoas nós temos visto, temos presenciado que desobedecem não só a Deus, mas desobedecem aos seus pais, desobedece a pessoas que às vezes vêm com um conselho tão bom para dar a essas pessoas e elas desobedecem. O pecado da desobediência é o pecado mais antigo que existe na Bíblia. Por quê? Lá no Éden, o homem e a mulher desobedeceram a Deus através da desobediência. A desobediência, ou melhor, ela foi constituída pecado mesmo antes de Deus constituir. Aconteceu a desobediência antes de Deus falar, é pecado. Quando Deus falou, olha, dessa árvore você não pode comer, do fruto dessa árvore não comereis. E o homem, a mulher, desobedeceu e comeu do fruto, e tornou-se a desobediência e o pecado mais antigo na face da terra. Amados, eu quero que você vá comigo lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 17, nós vamos dar um passeiozinho, deixa marcado lá, Êxodo 17, versículo 4 ao versículo 8. Êxodo, mais lá para o início, 17, versículo 4 ao versículo 8. Então clamou Moisés ao Senhor. Êxodo 17, versículo 4 ao versículo 8. Amém? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Entrou dúvida no coração daquele povo. O povo duvidou se Deus estava no meio deles ou não. O povo duvidou se a mão de Deus estava estendida sobre eles ou não. E eu pergunto para a amada igreja do Senhor: será que isso não tem acontecido no meio do povo de Deus hoje? Ou seja, será que isso não tem acontecido junto a você ou na sua vida? Será que você não tem momento que duvida do poder de Deus? Será que devido às consequências, devido aos problemas que vêm sobre você, será que você não pergunta para aquele que está ao seu lado: será que Deus está comigo ou não? Amados, tem momentos que nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor e falar para Deus: Deus, os meus problemas são muitos,
Deus, as minhas dificuldades são infindáveis. Deus, os problemas que têm acontecido dentro da minha casa, dentro da minha família, são muito grandes, mas eu tenho certeza que o Senhor é comigo, porque eu sinto a tua presença. Amados, depois de um grande acontecimento, por todo Israel, a contenda continuava entre eles, a disputa devido às discórdias nas heranças. O povo de Deus discutiam, brigavam, discordavam. Aquele lugar ficou conhecido como Massá e Meribá, devido à contenda, devido às contendas e dúvidas dentro do coração do povo de Deus. Não é diferente, acontece em nossos dias. Pessoas que brigam, discutem, discordam de um do outro. Eu falei hoje, pregando pela manhã, que eu conheci pessoas, parentes meus mesmo, tá? Que quando recebeu uma herança, ele não quis uma linha de nylon, ele não quis qualquer outro tipo de corda ou de fita métrica para medir a herança. Ele comprou corrente e falou: puxa daí que eu puxo daqui. Quem tiver mais força ganha mais terra. Amados, não é diferente, nós não somos diferentes daquele povo que brigavam, que discutiam por um pedaço, por um palmo de terra. Aquele povo que dizia de Deus pereceu sem nada levar. E a dúvida permanecia em seus corações, porque diziam: está o Senhor no meio de nós ou não? Onde há contendas não pode haver a presença de Deus. Onde há dúvidas não pode operar o Espírito Santo de Deus. Amados, eu tenho falado, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Não vou falar anos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. É momento de buscarmos mais a Deus, é momento de clamarmos mais ao Senhor, é momento de nos colocarmos mais na presença do Senhor, falar: Senhor, eu preciso de Ti. E não brigarmos por causa de herança ou de algo melhor ou pior. Querer mais vai ficar aí. Cadê o povo que lutou, que brigou, que discutiu, que discordaram um do outro lá no deserto para pegar a maior parte da terra, porque o próprio Deus é quem foi que dividiu para eles? Cadê eles? A terra continua, eles já foram. Mas tem pessoas que brigam, discutem. Ainda hoje nós vemos pessoas que discutem, brigam por bens, e o pior, que nem se esforçaram para adquirirem. A herança que era do meu bisavô deixou para meu avô para o meu pai deixou para mim, e eu brigo até o fim. Meu bisavô já foi, meu avô já foi, meu pai já foi, eu estou aqui e vou continuar brigando por coisa que nem minha é. Pessoas que brigam, que discutem por causa de uma herança e faz questão de um pedacinho, não perca uma unha. E Deus fica olhando para ele, brigando pelo que não é teu. Meu pai, amados, eu já não tenho mais pai nem mãe. Não deixaram quase nada. Mas a parte que me coube, eu falei: eu não quero. Eu deixei para os meus irmãos. Eu procuro construir aquilo que eu, com meu dinheiro, com minhas forças, aquilo é meu para ficar para os meus filhos. Mas será que vão ficar? Será que vai ficar para eles mesmos? Você tem visto tantos filhos que jogam fora tudo aquilo que os pais adquiriram com tanto esforço, perdeu noite de sono, trabalhou dobrado, adquiriu uma propriedade, deixa para os filhos, a primeira coisa que os filhos fazem: papai já morreu, isso aí para mim não vale nada, pode vender. Ou você não conhece ninguém assim? Só eu? Pessoas que discutem, brigam por bens que nem se esforçaram para adquirir. Medem suas heranças e não querem perder uma unha para o seu vizinho ou até mesmo para o seu irmão.
Chegando todo o povo em Cádiz Barneia, Miriam, irmã de Moisés, falecera e ali foi sepultada. Miriam, certamente já com a sua idade avançada, doente, já tinha passado por um problema sério. A lepra havia tomado a Miriam, o corpo da Miriam. Deus curou porque Moisés intercedeu por ela. Mas chegou o momento de ir, porque todos nós vamos, ninguém fica aqui para a semente. E lá em Cádiz, Miriam passou mal, certamente já a idade avançada, doente, ali morreu e ali foi sepultada. Eu quero que você vá lá em Números capítulo 20. Livro de Números, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. Aleluias, onde nos fala da morte de Miriam e também nos fala da desobediência de Moisés. Chegando os filhos, acharam, amém? Números capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? O povo chamou de ruim, de péssimo, aquilo que Deus estava preparando para ele. Amados, aí eu volto para nós, para você e para mim. Quantas vezes você tem reclamado daquilo que Deus tem te dado? Será que você já parou para analisar sua vida pregressa, para analisar o que você já passou, para analisar o que você era, o que você é hoje, a mudança que Deus fez na sua vida, e você às vezes blasfema contra Deus? Mas quando chega na igreja, você quer pedir a Deus: Deus, eu estou com uma dorzinha aqui no dedão do pé, Senhor, me cura. Aí Deus fala: ingrato, eu já fiz tantas coisas, você tem reclamado tanto, mas ainda me pede? Fica impossível de Deus fazer algo na sua vida desde o momento que você fala contra Deus, desde o momento que você chama de ruim aquilo que Deus tem te dado. Amados, o coração de Moisés estava condoído. Ele havia perdido a sua irmã, mas mesmo assim o povo não respeitou a sua dor, não respeitou o seu luto. Diz a palavra que contenderam com Moisés e menosprezaram as dádivas de Deus. Será que Deus fica satisfeito com isso? A palavra de Deus nos diz: olha, lembra-te de onde caíste, lembra de onde você veio, lembra o que eu já fiz na sua vida. Ainda no capítulo 20 de Números, do versículo 6 ao versículo 13, você está com a sua Bíblia aberta. Números, versículo 6 ao 13. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O coração dele estava entristecido. Moisés e Arão estavam enlutados, haviam perdido a sua irmã Miriam, mas o povo estava no pé de Moisés. Amados, quantas vezes os pastores passam por isso?
Quantas vezes eu costumo dizer que é mordida de ovelha, você não me leva a mal, não é? Às vezes eu vejo pessoas se aborrecer com um pastor, se aborrecer com um diácono, ele vai embora da igreja, não, porque o diácono me fez isso e isso, eu não gostei, eu vou embora. Porque o pastor fez isso, passou por mim, nem a paz do Senhor, não é? Aí vai embora da igreja. Agora você já parou para imaginar quantas mordidas que o pastor, que o bispo leva das ovelhas, ele tem que aguentar firme, né? Daqui eu não posso sair. Não é? Já pensou se o pastor, não, vou embora porque eu levei uma mordida, está doendo, está sangrando, eu vou embora. Moisés e Arão levaram mordida de uma multidão. Sabe o que eles fizeram? Foi o que nós acabamos de ler. Foram para a porta da tenda da congregação, colocaram seu rosto no pó e começaram a clamar a Deus, começaram a falar: Senhor, não dá, não estou aguentando, está doendo demais. E sabe o que eles receberam em troca? A glória do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor foi derramada sobre Moisés e Arão. Fortaleceu, o Senhor fortaleceu aqueles dois homens. E disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Falou para aquele povo: porventura, ou seja, por acaso, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés duvidou da palavra de Deus. Deus havia falado: vai lá, fala a rocha. Fala a rocha que ela vai dar água para você, para todo o teu povo. Fala a rocha, ela vai dar água para todos os animais. Ela vai matar, aquela rocha vai matar a sede de vocês. Fala a rocha, ou seja, amados, fala para Jesus, porque Jesus é a rocha viva. Fala para Jesus, para aquela rocha que vai estar lá no deserto. E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amados, Moisés desobedeceu. Moisés não falou a rocha. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Será que você e eu incluo em todas as pregações que faço, que prego? Será que nós não estamos fazendo contrário à vontade de Deus, mas na hora de exigirmos de Deus, nós exigirmos com toda a nossa força de alma e de espírito? Será que Deus ouve as nossas orações? Será que Deus ouve os nossos pedidos se estamos desobedecendo a Ele? Moisés foi proibido por Deus de entrar na terra prometida, porque desobedeceu. Moisés fala a rocha e ela vai dar água. Ele vai lá e fere ela 2 vezes e duvida: porventura, por acaso, pode essa rocha nos dar água? E desobedeceu o Senhor. Amados, o pecado da desobediência é algo que nos afasta de Deus. O pecado da desobediência não nos deixa entrar no reino dos céus. A palavra de Deus tem nos ensinado. Moisés e Arão se humilharam diante do Senhor, diz a palavra, lançaram o seu rosto em terra, e a glória de Deus lhes apareceu. E depois de tudo isso, Moisés desobedece. Aí você poderia me perguntar: pastor, Moisés não foi para o céu? Claro que foi.
foi proibido por Deus de entrar na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Tanto é que o corpo de Moisés foi recolhido. Até hoje ninguém encontrou o corpo de Moisés. O corpo de Moisés não foi sepultado. Os anjos de Deus recolheu e levou. Para onde? Não sabemos. Mas o espírito voltou para Deus e está com Deus. Deus manda Moisés falar à rocha para saciar o povo, mas ele feriu e duvidou que dela pudesse sair água. Amados, nós temos duvidado do nosso Deus em muitas coisas, como palavras que não deveríamos falar. A incredulidade, a desobediência nos afasta do Senhor, nos afasta do seu lar eterno. Jamais o desobediente chegará ao céu. Se agir conforme aqueles que ficaram no deserto. Se nós agirmos conforme aqueles que morreram no deserto, porque não entrou nenhum deles na terra prometida, morreram, foram sepultados no deserto, a terra abriu a sua boca, engoliu multidões daquele povo, povo de Deus, mas blasfemavam, menosprezavam, eram mal agradecidos àquilo que Deus havia feito por eles. E Deus, serpentes abrasadoras feriram aquele povo. Deus, a misericórdia de Deus era tão grande que mandou Deus a Moisés levantar a serpente Neustã, para todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados das mordeduras das serpentes. Tinham que olhar para aquela serpente de bronze e ser curado das mordeduras. Deus tem sempre uma saída para tudo que é ou que acontece de errado na vida do homem. Basta o homem parar, analisar. Aquela serpente também simbolizava Cristo no madeiro. Números 13, volta algumas páginas. Números 13, capítulo 27, versículo 27. Números 13, versículo 27 ao versículo 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos são nela homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amados, o povo saiu junto a Moisés, junto a aqueles dois homens que sim, fugiu da mente agora, a Josué e Calebe, não é? Saiu junto de Josué e Calebe para espiar a terra. Vai lá, dá uma olhada na terra, vê como é aquela terra, vê se é realmente bênção de Deus, vê se é o que Deus está falando. E eles foram, viram que a terra manava leite e mel, mas não olharam só para isso, começaram a ver, começaram a perceber a luta que eles iam ter para entrar naquela terra, possuir aquela terra. Eles começaram a ver a multidão que tinha naquele lugar, começaram a ver os gigantes. Será que nós vamos conseguir entrar nessas terras? Será que nós vamos conseguir ganhar, receber como herança de Deus essa terra? Porque ali tem muitos gigantes.
Quantas bênçãos Deus tem para você, que você não alcança, que você não recebe, porque você olha para o tamanho do gigante. Você não olha para a bênção, você não mentaliza a bênção em tuas mãos, você vê o gigante que vai atrapalhar você receber a tal bênção. Assim aconteceu na vida daqueles homens que foram com Josué e Caleb. Eles não viram a maravilha, eles não viram a plenitude, eles não viram a magnitude, eles não viram o tamanho da terra, eles não viram somente os frutos daquela terra, que diz a palavra que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens. Você já parou para imaginar 2 homens carregando um cachinho de uva? Terra que mana leite e mel. Eles não viram só isso. A terra é realmente boa, mana leite e mel, mas nós não vamos conseguir. Só tem gigante naquilo, só tem homens imensos. Os amalequitas estão lá. Tudo. Não dá. Josué e Caleb, ei, para aí, calma aí. Nós vamos. Os espias viram que a terra era boa. Os espias viram que manava leite e mel, mas olharam para os obstáculos, não creram no poder do Senhor, viram somente os gigantes, não conseguiram ver a mão de Deus, nem o livramento de Deus. Amado, falta em nós vermos mais a mão de Deus. Falta no nosso coração, falta colocar, nós pedimos a Deus, Senhor, coloca olhos espirituais no meu corpo, porque eu quero ver as tuas bênçãos sendo derramadas sobre a minha vida. É o que falta. Falta em nós olhos espirituais. Capítulo 14 de Números diz, a partir do verso 1 ao verso 4, nos diz: levantou-se, pois, a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O povo preferiu a morte do que enfrentar aquele que Deus iria lutar por eles. Não era o povo que ia lutar com os gigantes, era o próprio Deus. Mas preferiram morrer, preferiram verbalizar: quem dera se eu tivesse morrido no Egito, quem dera se eu tivesse morrido até mesmo nesse deserto. Pessoas desanimadas, pessoas descrentes, e existe hoje entre nós pessoas que servem a Deus da boca para fora, pessoas que declaram que servem ao Senhor Jesus, mas na verdade têm medo de enfrentar a verdade, como esse povo que morreu no deserto, não entraram na terra prometida. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Da mesma forma que muitas pessoas entram dentro da igreja e depois se perguntam: o que eu fui fazer naquela igreja? O que eu fiz lá? O que recebi lá? A minha vida continua a mesma, porque a sua fé é pequena. Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Vai dizer que entre o povo que está dentro das igrejas hoje não param e pensam: no tempo que eu era do mundo era tudo muito melhor. Eu estou falando sobre isso, amados, porque vem o carnaval aí. O carnaval está chegando, e aqueles que não podem ouvir o barulho de uma bateria de samba começam a bater o pezinho, e o pezinho vai caminhando e vai puxando ele não quer ir, vai, daqui a pouco vai o outro, acabou. Aí se veste de capeta, bota a máscara de perro, o pastor não me conhece, né? Vestido de capeta, pode olhar à vontade, que não vai saber que sou eu que estou aqui. Eu estou vendo ele passando no carro dele lá, pedindo passagem, né? Mas eu estou do lado dele, né? É mentira? Você pode observar que depois de carnaval, é um tal de gente desaparecer da igreja, é um tal de mulher parecer grávida.
Ou não? Ou não? É isso mesmo. É isso mesmo. Aí o que o povo do Egito, o que o povo que se dizia de Deus falou, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Levantaremos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos levantar aqui entre nós alguém que nos ensina, que nos faz voltar, porque não sabemos o caminho. O caminho que Deus traçou para o seu povo foi um caminho sobremodo longo. O caminho que Deus traçou para aquele povo chegar na terra prometida poderia ser bem mais perto, mas Deus fez rodar, e rodar durante 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o povo ia se arrepender. Se arrepender, ia querer voltar para as garras de Satanás, para as garras de Faraó. Aí Deus, vou fazer eles rodar, e rodar, a terra está ali, mas eles vão passar, e volta, 40 anos. Porque quando ele resolver voltar para o Egito, eles não vão saber. Vão tentar levar um capitão, levantar um homem ao cargo de capitão, mas também o capitão não vai saber voltar, só quem sabe sou eu. Nem Moisés sabe, porque Moisés seguia uma nuvem que estava sobre eles, eu aqui caminho com eles. Moisés também não vai saber voltar, pode tentar obrigar Moisés não sabe. Amados, cuide-se para que não entre o espírito de olhar para trás. Deixa eu ver como é que está. Cuide-se para não ter saudade da vida pregressa. Cuide-se para não voltar para a lama. Palavra pesada, não é? Ô pastor, vim aqui para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de prosperidade. O Senhor está pancando minha cabeça hoje. É a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Josué e Calebe eram homens que criam no Senhor, criam no poder de Deus. Números 14, versículo 7, eu quero ler novamente. Números 14, versículo 7 ao versículo 10. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Amados, se você e eu agradarmos todos os dias da nossa vida ao Senhor nosso Deus, Ele vai colocar sobre as nossas mãos as bênçãos que nós temos pedido a Ele. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Pessoas que temem até alguém quando fala: olha, toma cuidado, porque fulano, olha, quando ele bota o teu nome na boca do sapo, você se rebenta. E eu falo para a pessoa: pode colocar o meu à vontade, que o coitado do sapo vai morrer. Coitado do bichinho, vai ficar sem comer, com o meu nome dentro da barriga dele, que não alimenta sapo. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E o verso 10 nos diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Queriam apedrejar Josué e Calebe, porque foi contra. Que isso, rapaz? Não, para aí. A terra que nós vimos, a terra que nós espiamos é terra boa. O nosso Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo abençoador para você. Mas você tem que crer e não duvidar. Aqueles que duvidaram morreram no deserto. Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Calebe, do povo que saiu do Egito. Só Josué e Calebe. E a multidão que entrou foram aqueles que nasceram no deserto. Durante os 40 anos foram gerados ali e nascidos ali. Diante de dificuldade, mas Deus era com eles.
e herdaram a terra que Deus havia prometido aos seus pais como herança. Amados, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, entraremos e tomamos posse por herança das bênçãos que Deus tem para nós. Josué e Calebe falaram ao povo. Josué e Calebe falou: olha, não faça isso, não façam dessa forma. O Deus que nós temos é todo poderoso, não sejais rebeldes, não tenham medo deste povo, são gigantes aos nossos olhos, mas são como pó da terra os olhos de Deus, são como grão de areia nas mãos do Senhor, são como pão na nossa boca, nós podemos devorá-los. Não, que é isso, são gigantes, são gigantes. Josué e Calebe falou àquele povo e alertou: não sejais rebeldes, não tenham medo desse povo. Esse povo é nada para nós, nós temos o Deus Todo-Poderoso. E o povo, na sua rebeldia, tentaram apedrejar Josué e Calebe. Quantas pessoas já tentaram apedrejar você? Dentro da sua própria parentela. Seu Deus? Que é isso? Eu tenho meu Deus, você vai lá fazer o quê? São pedras que lançam sobre você, pedras que lançam sobre a sua vida, e você deve colocar a mão sobre o teu peito e falar: eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que me sustenta. Capítulo 14, verso 11, verso 12 de Números 14, 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a respeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus começou a falar para Moisés: até quando esse povo será incrédulo? Até quando esse povo não vai crer em mim, diante de todas as coisas, diante de todas as maravilhas que fiz? Tirei do Egito, deixaram de ser escravos. Até quando? Aí olha só a ira de Deus: com pestilência o ferirei, e deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que esse. Deus desertou aquele povo que ele com mão e braço forte tirou do Egito. Deserdou, feriu aquele povo com morte. E falou para Moisés: vou levantar um povo mais poderoso e mais forte, que foram aqueles que nasceram no deserto. Amados, nós não nascemos no deserto, mas nós fazemos parte desse povo de Deus. Nós fazemos parte desse povo de Deus, amém? Povo mais forte, povo que crê, povo que deposita a sua fé e confiança no Senhor. E temos que vigiarmos para que a ira do Senhor não se acenda contra nós, como se acendeu contra aquele povo que morreu no deserto. Até quando não crerá em mim, diante de tudo que fiz, diante das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, diante do tirar cada um de nós do tremedal de lama, da imundícia? O que é que Deus fez na sua vida? Para imaginar, para recordar de onde Deus te tirou. Calebe, homem de fé e confiança e de caráter nobre. Esse é a pessoa, esse é o homem que agrada o coração de Deus. É dessa forma que nós temos que agir. Em Calebe houve um outro espírito, um espírito que perseverou e obedeceu às ordens de Deus. Foi um fiel seguidor do Senhor e entrou na terra que o Senhor havia prometido para os seus antepassados. Deus pede de nós que sejamos fiéis seguidores para recebermos em Deus as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Amém? O versículo 8, nós já estamos terminando.
se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Calebe era cheio do amor fraternal, chamou até mesmo aquelas pessoas que desobedeceram a Deus de seus irmãos, e deixou bem claro: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Amados, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, jamais deixe de buscar, jamais deixe de perseverar, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos firma na rocha, é aquele que nos dá água no momento certo. Calebe firmava-se na promessa de Deus. Calebe, ele cria no Deus que ele servia. E assim nós temos que termos essa certeza absoluta. E a nossa vitória, certamente, ela está a caminho cada dia mais. Não, pastor, eu já sou vitorioso. Não, Deus quer nos tornar vitoriosos dia após dia. Calebe, amado, ele esperou 45 anos pela promessa. E diz a palavra que ele esperou 45 anos sem vacilar e sem duvidar. Quantas coisas você tem pedido a Deus que não faz nem 6 meses, e você quer? Não, Deus vai ter que fazer. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Se Ele não fizer, eu deixo Ele de lado. Deus continua sendo Deus e você passará a ser um perdido, não é? Calebe esperou 45 anos, até que Josué o abençoou Calebe, dando a terra de Hebrom, que em herança. Há quanto tempo, amado? Quanto tempo esse homem esperou a sua bênção? Quanto tempo ele esperou para receber a terra de Hebrom? E a sua bênção já está a caminho. Se você crer no poder de Deus, aquilo que Deus prometeu para você, não para, não fica estagnado no meio do caminho. As bênçãos, ela continua caminhando na sua direção. Não desanime, ela está por... Fala para o teu irmão: meu irmão, não desanime, a sua bênção está por vir. Persevere, porque está a caminho. Fala para ele: o nosso Deus já providenciou. Isso é bom demais. A atitude de Calebe foi completamente inabalável. Ele não se abalou com as coisas que ele viu à frente, ele não se abalou com os gigantes, não houve abalo algum no coração de Calebe e nem de Josué. Seguia fielmente ao Senhor e testemunhou a fidelidade de Deus com os incrédulos. Deus pode, Deus faz, não fala isso. Os gigantes para nós são como pão na nossa boca, nós vamos devorá-los. Não fale dessa forma. Permaneceu fiel ao Senhor, apesar de grandes ameaças. Queriam apedrejá-lo. Amados, você não tem ameaça nenhuma e você às vezes desiste daquilo que Deus tem para você. Acha que Deus não vai poder, acha que Deus não vai ter condições, pede a Deus com dúvida no coração: será? É tão difícil meu problema, Senhor, eu estou te pedindo, mas olha, é muito difícil. Aí Deus fala: realmente é muito difícil, porque eu só posso agir através da sua fé, e a sua fé, meu amado, não tem nem a metade de um grão de mostarda. Tu vai ficar com um problema para o resto da tua vida. Agora, quando você fala para Deus: Senhor, o meu problema, as minhas dificuldades, as enfermidades, aos meus olhos, são grandes demais. É impossível eu realizar uma bênção na minha vida, mas no teu nome, Jesus, no teu nome, os problemas que eu tenho não são nada. O Senhor é poderoso para fazer. O que eu tenho de grande mal, o mal que eu tenho na minha vida, que é imenso, que aos meus olhos é impossível eu resolver, o Senhor, com uma palavra, tudo é resolvido. Aí Deus fala: é com esse que eu vou. Seja abençoado, seja abençoado. Amados, Calebe recebeu o seu galardão.
porque creu, não vacilou, entendeu que Deus era com ele. Caleb, Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Recebeu Hebron, que significa comunhão. Ele estava em comunhão com Deus. É o que falta muitas vezes na vida de pessoas que não têm uma comunhão total com Deus. Deus concedeu-lhe uma saudável e longa vida. Uma saudável e longa vida. Caleb teve uma família ricamente abençoada, tornou-se uma bênção em todos os tempos, porque até hoje nós pregamos a palavra que fala de Caleb. E Deus quer que sejamos como esses dois homens, que não vacilaram, que não deixou a dúvida entrar nos seus corações. Não, vamos lá, para aí, Deus prometeu, a terra é nossa, a bênção é nossa, vamos lá. Quiseram apedrejar o homem, mas eles entraram na terra que mana leite e mel. Deus tem uma bênção que você nem imagina o tamanho dela para a sua vida, mas tem que haver confiança, certeza, em nome de Jesus. Amém? Adquira esta ou mais mensagens pelo telefone 2601-2536, Rio de Janeiro, ou via e-mail igreja@novavidacol.com.br.